Oi pessoal, meu nome é Marco Rocha. Eu estou trazendo aqui uma explicação a pedido do Fernando Toledo, que adquiriu o videocurso na 3D1, e surgiu uma dúvida, um interesse particular dele, que é da área de steel frame. Ele trabalha com steel frame, com, com paginação de estruturas, e queria saber qual seria a melhor forma dentro do Revit de criar steel frame. Bom, a mesma resposta que eu dei a ele, eu estou dando para vocês. Você pode adquirir plugins, tá? Que façam especificamente configurações como steel frame, como paginação para madeiramento de telhado, construção com madeiramento, para drywall também. Mas você pode resolver tudo isso dentro do Revit. E eu acho que quanto mais a gente resolve dentro do próprio Revit, menos plugin a gente usa, menos chance a gente tem de que aconteça o que vem acontecendo com o 3D Max no decorrer dos anos. Um verdadeiro Frankenstein retalho de plugins. E muitas vezes criam conflitos na instalação. Eu mesmo tive a oportunidade de instalar um plugin aqui que não deixou o meu Revit legal. Então, nós temos os recursos dentro do próprio Revit, a questão é saber configurar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: eu estou desenvolvendo já um videocurso mais para frente sobre criação de famílias. E seria uma resposta, um dos vídeos eu pretendo fazer justamente uma customização do tipo steel frame, criando uma família especificamente para steel frame com mais recursos, mais configurações. Mas é um assunto mais avançado. A resposta mais prática e mais imediata seria essa que vocês estão vendo aqui na tela: criação de famílias de parede curtain wall ou cortina de vidro. Desculpem que eu engasguei aqui com curtain wall, tá? É, e eu poderia criar a partir de uma parede lisa. O que eu fiz aqui, na verdade, foi duplicar uma vitrine ou uma, para quem tem o Revit em inglês, uma storefront, né? Um dos padrões que já vem junto com o Revit. Simplesmente personalizei. Mudei o perfil, mudei as configurações. Nesse caso aqui, vejam as configurações que eu fiz. Eu mudei a divisão seguindo o padrão que o próprio Fernando me sugeriu, que ele trabalha para exterior, com a distância fixa de 1,20 entre os frames e na horizontal 2,40. A paginação dele é essa, e eu criei aqui um montante que você pode personalizar. Eu botei aqui um montante de 8 por 3,5, tá? Com metal e, e pronto, está criado aqui o nossa steel frame. Um detalhe interessante também é que você pode deixá-la embebida, ou seja, ela pode ser inserida numa parede existente, por exemplo, tá? E vamos ver como é que isso funciona. Vejam que aqui eu fiz isso, vejam o que aconteceu. Não seria o caso, porque ela simplesmente recortou a parede que eu tinha preparado. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou mostrar para vocês o que eu preparei aqui. Na verdade, o seu frame precisa ser revestido com paredes do tipo drywall, não é isso? Então o que eu fiz aqui, na verdade, foi criar uma parede drywall e usei o recurso de dividir partes. Eu vou restaurar aqui, voltou a ser uma parede, a parte que estava oculta, eu havia ocultado o miolo, ou seja, a parte que vai ser substituída pelo steel frame. O que acontece é o seguinte: eu posso criar uma representação de steel frame ou de parede custom wall, ou de qualquer outro tipo de parede, da mesma forma que a gente faz com os telhados de forma genérica, tá? Se eu faço uma parede genérica, eu vou escolher aqui uma parede já configurada.
Vamos ver onde é que ela está. Está aqui, drywall. Vou desenhar ela aqui na nossa área de trabalho. Está aqui, é uma parede drywall. Vou ativar linhas finas. Vejam que em 3D a gente não vê as características. Mas se a gente abrir a vista de planta do nível 1, a parede que eu acabei de criar ficou um pouquinho torta. Vou alinhar ela aqui. Vejam que eu estou vendo as camadas da minha parede. Ou seja, se eu editar essa parede, pode ser até ligar o preview aqui, eu criei uma parede que nada mais é do que duas camadas de gesso acartonado externas. Aqui, aleatoriamente, eu botei para 2 centímetros e 2. E a camada interna eu criei com um espaço de ar, ou seja, um espaço vazio, que é o equivalente à largura do frame que eu vou usar. Então, a ideia é de usar, vou criar aqui um frame justamente por dentro dessa parede. O que aconteceu? Há um conflito, né? Porque uma parede não pode estar dentro da outra. Vejam que aqui está acontecendo isso. Eu tenho uma parede de gesso acartonado e por dentro eu estou correndo com a estrutura. Eu vou selecionar essa parede e dar um override nesse elemento, deixar ele translúcido, uma certa transparência aqui, para você ver o que está acontecendo. A minha parede drywall por fora e por dentro eu estou correndo um steel frame. Então, se eu quero representar de forma quantitativa de material por frame, eu tenho como, porque eu estou criando os frames. Se eu fizesse com a parede genérica, no caso aqui, se eu criar uma parede aqui do lado, a parede drywall, ela vai me dizer que aquele espaço de 8 centímetros dentro equivale ao espaço de ar, de vazio. Ou poderia também dizer que é o espaço estrutural equivalente ao frame. Tá? Nesse caso aqui, eu botei como ar porque eu vou casar os dois tipos de paredes numa só. Vocês viram que se eu transformar o steel frame numa parede que fica embebida em outras, eu vou criar problema, como vocês viram aqui. Então eu vou cancelar esse recurso, vou dar um Ctrl Z. Ela é um artifício, tá? Vejam que nesse steel frame aqui, eu faltou configurar uma coisa. Os painéis que estão dentro dele têm que ser vazios, mas por que eu estou vendo ali sistema vazio? E por que eu estou vendo o material vidro? Eu não estou vendo o material vidro. Eu estou vendo a outra parede. Se eu deletar essa parede aqui, ou editar o perfil dela e desenhar uma parede aqui, só para você ver o que está realmente acontecendo, é que ela está translúcida e dá a impressão de que temos vidro. Tá lá? Tá? Então eu tenho o steel frame, eu tenho o drywall. Várias soluções são possíveis. Você pode me perguntar, eu não posso criar com o próprio painel, por exemplo, selecionar esse steel frame aqui, eu vou duplicar ele só para não acontecer um problema, e ao invés de sistema vazio, usar um painel e dar um deslocamento para esse painel para que ele fique por fora. Eu poderia tentar aqui, por exemplo, usar um painel sólido, ou usar a própria parede que a gente tem aqui de drywall. Vamos tentar e você vai ver o que vai acontecer. Veja o que acontece, não fica legal, tá vendo? Porque a parede é recortada pelos montantes. Então não vai funcionar bem, vai ficar parecendo mais um painel com a estrutura. Então essa não seria uma solução. A outra solução seria criar uma família de componentes específicos, tá?
E o que eu fiz aqui nesse caso aqui, é a mesma coisa que eu posso fazer nessa daqui, seria criar partes. O que aconteceu foi que eu criei partes, vejam só, eu dividi os elementos em partes, eu estou selecionando cada camada e eu posso selecionar essa camada que está aqui por dentro. Deixa eu clicar com Tab. Está difícil selecionar ela. Deixa eu ver aqui por fora. Aqui. Essa camada do miolo, eu vou usar a opção excluir parte. Pronto, ficou oco. Então eu tenho agora uma representação visualmente equivalente ao steel frame. Essa seria a melhor forma, de forma mais fácil para quem não tem muito domínio do Revit, de criar. Aí você vai me dizer o seguinte: bom, e quando eu fizer usar o steel frame e quiser, por exemplo, fazer a paginação de esquadria, por exemplo? Eu poderia resolver isso de forma muito simples, né? Eu posso, uma das ideias é que o painel que está aqui dentro, eu vou desmarcar ele e eu vou filtrar. Eu só quero o painel, é um painel. Eu posso trocar esse painel aqui por uma porta de abrir, por exemplo. Tá? E se eu quiser, posso eliminar esse montante, tem que soltar, desafixar ele aqui e deletar. Pronto, eu consegui. Aí você vai me fazer outra pergunta. Bom, e a questão do formato, tamanho? Bom, se eu tenho uma paginação em que o início da minha parede é esse. Está configurado aqui para o início. Beginning, tá? Estou com o Revit em inglês agora. Se eu quiser uma porta de uma determinada dimensão, eu terei que vir em arquitetura e criar um curtain grid de um segmento só nesse trecho aqui. E vejam o que aconteceu, que eu vou dar um tab aqui, selecionar esse painel e eu simplesmente fixar ele, que ele volta a ser o painel vazio, que é o padrão. E agora sim, eu criei. E eu posso agora controlar qual é a dimensão dessa porta. Lembrando que a dimensão nos eixos intermediários vai ser feita pelo meio. Tá? Então, o que eu poderia fazer? Vou botar na vista frontal para você ver o que está acontecendo. E vejam aqui o seguinte: se eu tenho a dimensão pelo meio, eu não tenho como mudá-la para cá. Eu tenho que dar um desconto do intervalo e mais a espessura da peça. Tá? Então, a dimensão real que eu quero ter aqui, eu vou digitar DI, vou medir, teria que ser numa vista frontal, então nós vamos abrir uma elevação na vista sul, ficar mais fácil da gente ver o que a gente vai fazer. Vou botar uma cota aqui para você ver o seguinte: sem ser pela All Centerline, pela face, eu vou clicar, dar o Tab para selecionar a face, vou dar o Tab de novo para selecionar a face, eu tenho um vão aqui de 85 centímetros. Então eu vou selecionar esse grid aqui e vou subtrair quanto? Vou ter que subtrair 5, então eu vou digitar 4 aqui e o vão fica de 80 centímetros. Então você tem que fazer umas contas. É só esse ajuste, mas são poucas situações em que você vai precisar provavelmente fazer isso. Não é tão complicado assim. Você já tem uma certa customização, porque o Revit, por ser totalmente paramétrico, já te permitiu criar a paginação. Por exemplo, se eu quiser pôr uma janela e por aí afora. Vou criar aqui mais uma vez um segmento único. Aqui, mais uma vez, eu teria o vão da janela. Eu posso substituir, indicar uma janela aqui e posso compor os meus frames. Da mesma forma que eu poderia pôr paginação adicional onde eu quiser. Tá? Então, é muito fácil usar o sistema de cortinas de vidro, ou seja, com paredes,
arquitetural e usar cortina de vidro. E você ainda pode casar essa composição com acabamento usando paredes. Lembrando que vai dar sempre um conflito, como deu na hora que eu criei, porque Lavoisier diria que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A mesma questão se refere aos quantitativos, por isso que eu botei material A, para não contabilizar. Então você tem que fazer esse tipo de contas, de ajustes, para poder trabalhar. Essa é a solução mais prática para quem não tem muita experiência. Espero que vocês tenham gostado. Estou aí para ajudar a reforçar o conhecimento de vocês. Um abraço.